andamos num segredo de fábrica. Isso mesmo, o novo Jeep Renegade só vai ser lançado em fevereiro de 2022, mas o Máquinas na Pan já esteve no circuito dos Cristais em Curvelo para fazer um teste off-road com o carro totalmente camuflado. Como em um roteiro de filme, a Fórmula 1 consagrou no último domingo seu mais novo campeão, Max Verstappen. Para que você entenda melhor a jornada do jovem piloto holandês rumo ao seu primeiro título, nós separamos em 3 partes os principais momentos da cobertura completa que a Jovem Pan fez durante o final de semana de corrida. E mais, Samidana comenta a matéria de capa da revista Time, que elegeu o fundador da Tesla, Elon Musk, como personalidade do ano. Renato Maia faz um raio-x de 2021 e já aponta para 2022 com os primeiros lançamentos do ano, e Henrique Pereira explica o funcionamento e a importância do catalisador de seu veículo para o meio ambiente. Testamos o Nissan Leaf, um automóvel com linhas dinâmicas muito imponentes e que remete o condutor à empolgação de dirigir um veículo 100% elétrico e silencioso. Eu sou o Alex Rufo e tudo isso e muito mais você vai acompanhar comigo nesses próximos 30 minutos aqui no Máquinas na Pan. Lembrando que agora você pode assistir toda a nossa programação pela TV Jovem Pan News e nas plataformas digitais da Jovem Pan. Então se ajeita bem aí no cockpit e aperte o cinto, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Oferecimento. O futuro começa aqui. Nissan Leaf, 100% elétrico. E para darmos a largada no Máquinas na Pan dessa semana, um test drive muito especial e diferente de tudo que a gente já mostrou para vocês. Um test drive de um quase segredo de fábrica, que é o lançamento do novo Jeep Renegade, que só vai para o mercado em fevereiro de 2022. E por enquanto, ele está todo adesivado. Você já deve ter visto várias vezes aí pelas ruas da cidade, pelas estradas, carros assim, todos camuflados, que é exatamente para a gente não perceber os novos detalhes de design. Isso a gente não consegue perceber e nem vai mostrar hoje, mas os detalhes de suspensão, da nova motorização, da recalibração de todo o carro, do câmbio, isso você vai acompanhar agora no nosso teste off-road, que é bem legal. E para vocês terem uma ideia da confidencialidade e do segredo, dá uma olhada aqui. Eu vou fazer o test drive com vocês, mas a gente não pode mostrar painel, não pode mostrar o volante. Eu vou estar conduzindo o carro, mas só com uma câmera lá na frente. Por enquanto, tudo isso aqui ainda é segredo. Bom, então aqui a gente começa o nosso test drive hoje de uma maneira bem diferente. Mas o mais importante é que ele vem ainda com aquela característica off-road ou de um Jeep, né? Um ícone que é bem forte desse sistema 4x4, um novo motor, é um biturbo flex, e um novo mapeamento também do motor e uma recalibração da suspensão e também do câmbio. E agora a gente vai fazer uma experiência mais off-road mesmo, para ver que tipos de obstáculo que a gente consegue superar. Fazer uma descida de 45 graus, utilizar o Hill Descent Control, já acionamos aqui, que é um assistente de descida de rampa de 45 graus, onde eu posso tirar totalmente o pé do acelerador e ele faz tudo sozinho até chegar lá no final da rampa. Vamos lá? O carro praticamente está fazendo todo esse controle de tração e de descida sozinho. A única coisa que eu tenho controle aqui é do volante. Eu posso até acelerar um pouquinho se eu quiser, não tem problema algum, mas ele faz essa frenagem automaticamente e a gente supera com muita facilidade essa rampa de 45 graus. Uma caixa de lama agora, velocidade constante entre 10 e 15 km por hora, e para mostrar também a altura que ele tem dos respiros de ar
e a facilidade de superar mais um obstáculo. Vamos lá? O importante é manter a velocidade constante. Entramos na água, água para tudo quanto é lado. E mais um obstáculo superado. Agora um exercício bem legal, que é o da caixa de ovos. Ele trabalha muito bem a suspensão e a articulação que tem toda essa suspensão. Então, se faltar tração em alguma das rodas, ele naturalmente já joga mais tração para um lado com um eixo blocante e supera o obstáculo. O importante é a gente ir em linha reta e deixar a própria caixa de ovos fazer esse movimento no carro. Vamos lá. A gente mantém aqui a mesma velocidade e ele vai trabalhando toda a suspensão. E como eu falei, faltou tração em alguma roda, ele bloqueia aquela que está tracionada e joga a tração para outra. Para fechar o ano de 2021 num patamar tão eletrizante como a Tesla ou nas alturas como o SpaceX, o bilionário empresário Elon Musk recebeu o título de personalidade do ano pela revista norte-americana Time. Samidana tem mais informações. Não é comum que alguém do mundo dos negócios seja escolhido como a pessoa do ano da revista Time. É mais frequente que a escolha recaia sobre um político. No ano passado, por exemplo, foram o presidente americano Joe Biden e a vice-presidente Kamala Harris. Também se vê com uma certa frequência alguma personalidade ligada a uma causa. Nos últimos anos tivemos a Greta Thunberg, as mulheres do Me Too, mas não há dúvida de que esse ano a escolha de Elon Musk, CEO da Tesla e da SpaceX, faz sentido. Ninguém esteve tão em evidência quanto o empresário de 50 anos, nascido na África do Sul. Não só por ter se tornado o homem mais rico do mundo, com uma fortuna de 266 bilhões de dólares, mas porque ao longo do ano se falou muito nele. Por exemplo, ele estava por trás da primeira missão espacial formada apenas por civis, em setembro, e também pelo desempenho da Tesla, hoje a maior montadora do mundo com 800 bilhões de dólares de valor de mercado. Musk ainda encontrou tempo para ser uma das pessoas mais influentes da internet. Ajudou o Bitcoin a disparar de preço, dizendo que investe na criptomoeda. E também causou impacto nas ações da Tesla com algumas postagens no Twitter. A Time não deixa de apontar algumas polêmicas, como as acusações de racismo e misoginia em suas empresas, e que a Tesla violou medidas de isolamento no ano passado, negando para muitos a gravidade do momento que a pandemia pedia. Isso faz com que muitos o vejam como uma espécie de supervilão, mas também é alguém que voltou a injetar ânimo na corrida espacial, com a própria SpaceX. A revista lembra ainda, por exemplo, que ele pretende construir uma cidade em Marte, além de estar envolvido na próxima missão da Lua. Depois de um final de prova jamais visto no automobilismo mundial, Max Verstappen levantou em Abu Dhabi a taça de campeão da Fórmula 1 de 2021. Para que você entenda melhor a jornada do jovem piloto holandês ao título, preparamos uma trilogia com os melhores momentos que antecederam a classificação, a expectativa para a largada com o grid já definido e a maior final de todos os tempos, com a cobertura completa desse emocionante final de semana de corrida que foi ao ar no Jornal da Manhã. Vamos começar então pelo sábado, com os números da temporada pouco antes da classificação. Uma temporada marcada pela alternância na ponta da tabela e também por o campeonato terminar, ou seja, termina amanhã em Abu Dhabi com o empate nos pontos. Isso só tinha acontecido uma vez até agora na Fórmula 1. Foi em 1974, quando Emerson Fittipaldi se sagrou bicampeão mundial em cima do Clay Regazzoni na prova de Watkins Glen, última etapa de 74 no GP dos Estados Unidos.
47 anos depois, a gente vê esse cenário se repetir com Max Verstappen e Lewis Hamilton chegando na última etapa da temporada, depois de 21 etapas, olha só, com 369,5 pontos, 369 pontos e meio. E esse meio ponto de diferença, né, esse meio ponto aí na tabela, se justifica por aquela prova do GP da Bélgica, onde choveu muito e das 44 voltas programadas só aconteceram 3. Então foi só metade dos pontos foram contemplados e aí esse meio pontinho. Mas o que mais marcou essa temporada, na verdade, foi esse revezamento pela ponta da liderança. Foram até agora 6 trocas pela ponta de liderança, chegando agora com um empate. Nos números, Max Verstappen, 9 vitórias e 8 pole positions e o Hamilton com 8 vitórias e 6 poles. É exatamente essa diferença de uma vitória para o Max Verstappen que o coloca em vantagem para essa última etapa. E um alerta, o Michael Masi, que é o diretor técnico, diretor esportivo da FIA, já fez um alerta para os 2 pilotos, que a FIA vai estar olhando muito de perto toda a telemetria para que não se repita aquilo que aconteceu na etapa anterior, quando o Max Verstappen, em plena reta, freou o seu carro e quase teve um choque do Hamilton, tirando ele da corrida. Porque se acontecesse isso, o Max Verstappen ficaria com o título. E ele não quer que repita também aquele mesmo cenário de 1989, depois no comecinho dos anos 90, quando o Prost e o Ayrton, um em cada corrida, tirou o outro, simplesmente um se chocando contra o outro na primeira curva. Fica ligado, porque já já a gente volta com a segunda parte da cobertura do título do Verstappen, porque agora o Renato Maia, do canal Falando de Carro, vai fazer um raio-x dos principais lançamentos de 2021 e também contar pra gente quais os carros que estão para ser lançados em 2022. Diga lá, Renato. Pro ano que vem, Alex, a gente vai ter muitas coisas. Além de tudo que deveria ter sido lançado esse ano e ficou pro ano que vem, tem os lançamentos já programados para 2022. Então, nesse meio tempo aí, a gente já pode saber que de cara vai chegar a picape da Ford, a Maverick, para tentar puxar um pouco ali das vendas da Fiat Toro. Também tem a chegada do Volvo C40, uma espécie de XC40 Coupé com um design aí bem diferente também. Lançamentos do novo Renault Kwid com uma versão puramente elétrica que ainda não tem uma data certa para chegar ano que vem, mas vai chegar. Duster Oroch, enfim, bastante carro bacana deve chegar. Chevrolet Equinox também está programada para o ano que vem. Parte de eletrificados deve crescer bastante. A gente pode perceber aí que o ano que vem muitos modelos híbridos chegarão ao nosso mercado. A própria Caoa Chery confirmou que o ano que vem vai chegar a modelos híbridos elétricos pela parte dos chineses também. E a Audi vem aí com a nacionalização de Audi Q3 e Q3 Sportback, que voltam a ser fabricados lá no Paraná, numa planta conjunta com a Volkswagen. Por parte das picapes, que é o grande boom do ano que vem, a gente, além da Maverick, a Ford deve mostrar pra gente o que vai ser a nova Ranger sul-americana. A picape foi apresentada no ano passado, aliás, esse ano, eu já tô lá em 2022, Alex. Mas em 2022 a picape deve aparecer aqui no nosso mercado para a gente conhecer um pouco mais aí dessa nova geração, que é feita em parceria com a Volkswagen, A Amarok vai usar boa parte da construção da Ranger para fazer a sua própria picape. A Hilux, por conta aí da Toyota, deve mostrar o que vai ser a nova picape, que vai estrear uma motorização híbrida já confirmada pelos japoneses também. E a chegada do Honda City Hatch, que esse ano de 2021 foi lançada apenas a versão sedã e em março do ano que vem deve chegar aí a versão hatch do modelo. Bom, Alex, uma passada bem rápida aí para o que vai chegar no ano que vem, o que lançou esse ano, e já quero adiantar aí boas festas e Feliz Natal para todo mundo, para você, Alex, para todo mundo que acompanha a Jovem Pan News também. Então, um abraço, Alex, e até a próxima. Das ruas para as pistas, voltamos a acelerar em Abu Dhabi na manhã do domingo de corrida, pouco antes da largada para a decisão do Mundial de Fórmula 1. A primeira fila já mostra muito do que pode ser essa decisão. Durante a classificação, a estratégia da Red Bull em escolher no Q3, que é aquele último segmento da classificação, os pneus macios,
pode ser determinante para uma vitória. A gente sabe que com os pneus macios, a durabilidade é menor, mas ele também tem aquele stint melhor. Você larga melhor, você consegue abrir uma vantagem em quem está em segundo, que é, no caso, Lewis Hamilton. Por outro lado, o Hamilton, ele vai procurar manter uma distância segura para o seu oponente, né, para o jovem piloto holandês, e segurar a corrida. Mas tem um problema isso, porque quando você tem essa distância, mesmo que seja um pouco mais próximo, você tem uma turbulência e você causa aquecimento nos pneus. Então, o que vale, na verdade, é o peso que tem nessa primeira fila. De um lado, a gente tem Max Verstappen, um piloto de 24 anos, que está na 7ª temporada da Fórmula 1. Do outro, Hamilton, 36 anos, 15ª temporada na Fórmula 1. E isso vale muito. A experiência, nesse momento, uma decisão, é uma coisa muito forte. Nessa temporada, os dois chegaram empatados com 369,5 pontos para a última etapa. Como que foi construído esse momento? Eles saíram do México com uma diferença de 19 pontos, depois chegaram no Brasil, diminuiu para 14, ou seja, o Hamilton ficou 14 pontos atrás só do Verstappen, no Qatar 8 para chegar empatado agora, ou seja, saíram da Arábia Saudita empatados para uma grande decisão. O Max, durante a temporada, ele tem 9 vitórias e 10 pole positions, o Hamilton tem 8 vitórias e 8 poles. Essa diferença de uma vitória a mais que o Verstappen tem, dá para ele uma vantagem na hora da decisão. Se acontecer qualquer coisa, os dois baterem ou ficarem exatamente com o mesmo número de pontos, o Max Verstappen é campeão. No circuito de Yas Marina, existe um histórico muito mais favorável para Lewis Hamilton. De 2015 a 2019, o Hamilton venceu 5 vezes e no ano passado, 2020, o Max venceu a corrida, mas lembrando que naquele momento o Hamilton já era campeão. Ele não precisava vencer. Então, a terceira colocação para ele era só para fazer a festa. Na carreira, outro peso muito forte. Lewis Hamilton tem 103 vitórias e 103 pole positions e é heptacampeão mundial. O Max está buscando agora seu primeiro título, ele tem 19 vitórias e 13 pole positions. Então, a largada vai ser um ponto determinante para o que pode acontecer na corrida, principalmente pelos desgastes dos pneus que pode ter no carro do Max Verstappen e aí sim forçar uma parada a mais. Então toda a estratégia da Red Bull largar na frente é ter aquele ar limpo e conseguir ter uma vantagem suficiente para tirar essa diferença na pista e essa parada a mais acabar não prejudicando a estratégia. O Hamilton larga com pneus médios, então ele tem mais vida útil dos pneus. Isso facilita para ele, de repente, tentar uma parada a menos e usar essa estratégia a favor dele. O que a gente vê como punição? Isso na sexta-feira, o Michael Masi, que é o diretor de prova, o diretor esportivo da FIA, já tinha alertado e falou ontem de novo, reforçou para os dois. Qualquer atitude antiesportiva, a penalidade vai ser perda de pontos na classificação. Ao longo do ano, você acompanhou aqui comigo no Máquinas na Pan os principais lançamentos do universo da eletrificação. Para encerrar o ano com você ligado na tomada, nós testamos e aprovamos o Nissan Leaf, um 100% elétrico que entrega muita tecnologia, segurança, conforto e principalmente prazer ao dirigir. O Nissan Leaf impressiona muito pelo design inovador, conforto, prazer ao dirigir e segurança. Linhas dinâmicas e muito imponentes, associadas a uma aerodinâmica que reforça o visual moderno, remete o condutor à empolgação de dirigir um veículo 100% elétrico e silencioso. Alto torque e silêncio absoluto. Essas são as primeiras impressões ao dirigir um carro 100% elétrico. Ele oferece respostas instantâneas ou quando você precisa sair de um farol ou então retomar a velocidade numa estrada com muita segurança. O e-pedal é uma das tecnologias embarcadas mais interessantes no Leaf. Essa inovação permite ao motorista simplificar movimentos na hora de acelerar, desacelerar e parar o carro. O motorista pode utilizar somente o e-pedal para todas essas ações, algo revolucionário e que representa uma nova maneira de dirigir. O Leaf é o hero do Nissan Mobility, com muita tecnologia embarcada e o melhor do DNA japonês. O
carregador é equipamento de série do Leaf e pode ser utilizado tanto em 110 como 220 e com a mesma praticidade que você tem na hora de carregar um celular. Com a recarga super rápida, 80% da carga é atingida em apenas 40 minutos. Para usar recarregadores públicos e planejar recargas mais rápidas, basta utilizar aplicativos como PlugShare. Uma garantia de 8 anos da bateria oferecida e após esse período, alguns módulos podem ser trocados para retomar quase 100% da autonomia do carro. O Nissan Leaf é um cartão de visitas para o novo. Quer conhecer melhor? Agende um test drive. Max Verstappen, campeão mundial de Fórmula 1. Acompanhe agora comigo a última parte desse nosso especial com o dia que a Terra parou para assistir uma das corridas mais emocionantes e imprevisíveis do automobilismo mundial. Esse roteiro foi desenhado, parece que com nuances de Hitchcock e um pouco de Steven Spielberg, né? Na verdade, o que aconteceu foi uma estratégia extremamente ousada, perfeita e muita agilidade para tomar decisão da equipe Red Bull. Isso já tinha começado na classificação do sábado, durante o Q3, quando Christian Horner resolveu chamar o Verstappen de volta para o box para colocar pneu macio e assim ele acabou largando na pole position. No começo da corrida a estratégia não funcionou bem, o Hamilton pulou na frente, começou a abrir vantagem, teve aí no meio da corrida uma ajuda muito grande para o Verstappen do próprio Checo, né? Do Sérgio Pérez, que conseguiu segurar, diminuir aquela distância que tinha de 9 segundos para 4 segundos, mas ainda assim a Mercedes se mostrava, Marcelo, extremamente ajustada. E essa distância foi e se manteve lá em 12 segundos, ou seja, taça na mão do Hamilton. Aí, às 5 voltas do final, o Nicolas Latifi bate o carro no muro, entrada do safety car, e quando entra o safety car, essa diferença é diminuída. Mais uma vez, com excelente estratégia e agilidade na decisão, a Red Bull mandou o Sérgio Pérez e o Verstappen para o box, trocaram por pneus macios, voltaram para a pista zerado e a Mercedes, ao invés de fazer exatamente a mesma coisa, ficou na passividade, ficou observando aquele movimento, achando que aqueles pilotos que estavam, aqueles intermediários entre o Verstappen e o Hamilton, iam manter aquela posição, os retardatários. Mas não, o regulamento ele diz que eles têm que voltar para a posição original e a relargada seria então com o Hamilton, com o Verstappen logo atrás, e isso aconteceu. Agora imagina, na última volta é dada a relargada e ali tem um cara na segunda posição com o pneu zerado e macio, que é aquele mesmo pneu que usam para fazer a volta rápida, né, Marcelo? E na primeira colocação, o piloto inglês já com o pneu totalmente desgastado. Teve a ultrapassagem, Verstappen ganhou. A Mercedes entrou com protesto para duas situações. Primeiro, dizendo que o Verstappen tinha ultrapassado o Hamilton ainda com o safety car na pista. E depois, exatamente por essa situação dos retardatários não ficarem na pista, terem tomado a posição e permitindo que o Verstappen encostasse no Hamilton. O appliance que eles fizeram foi negado e aí foi declarado campeão Max Verstappen. Muito precisa a Red Bull e muito passiva, extremamente incompetente a Mercedes. Legítimo campeão e bobeada da Mercedes. O que é um catalisador? Se você não tem resposta para essa pergunta, pode ficar tranquilo. Você faz parte da grande maioria dos proprietários de automóveis, mas nem por isso essa peça é menos importante que as outras que fazem parte do seu glossário automotivo. Então, para tirar essa dúvida, Henrique Pereira agora explica pra gente. Muitas pessoas acreditam que o catalisador seja um filtro. Isso não é verdade. O catalisador é um dispositivo acelerador das reações químicas. O objetivo de um catalisador automotivo é transformar os gases gerados na queima de combustível, como óxidos de nitrogênio, monóxido de carbono e hidrocarbonetos, combustível não queimado, em vapor de água e gases menos nocivos, como CO2 ou nitrogênio, abundantes na atmosfera. Portanto, o catalisador é um componente muito importante no veículo, pois ele é responsável pela redução das emissões de poluentes gerados pela queima dos combustíveis, seja ele gasolina ou etanol. O catalisador é composto por uma colmeia cerâmica impregnada de metais nobres, como ródio, paládio, platina. Essa cerâmica é montada
dentro de um corpo metálico de aço inox e instalado no sistema de escapamento do carro. Os gases de escape passam por essa colmeia, entram em contato com os metais nobres que ali estão impregnados. Somado à temperatura, geralmente por volta de 400, 600 graus Celsius, eles catalisam, ou seja, aceleram as reações químicas que transformam os gases de escapamentos nocivos em gases menos nocivos. Não existe desgaste ou consumo dos materiais do catalisador. Eles só aceleram a reação química sem participar dela. Portanto, pode-se dizer que os catalisadores têm a vida do veículo. Nem todo o volume de gás que passa pelo catalisador é convertido. Em função disso, é que existem as leis de emissões que regulamentam as quantidades permitidas de gases a serem jogados na atmosfera. Os catalisadores não são eternos. Uma das principais causas de danos aos catalisadores é a alta temperatura. Falhas de ignição podem levar a temperatura do escapamento a mais de 1000 graus. Isto danifica a superfície do catalisador, reduzindo a sua eficiência e até a potência do motor. Em circunstâncias extremas, pode até trincar e derreter a cerâmica interna. É isso aí. O Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui, mas vale lembrar que você pode acompanhar toda a nossa programação em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. Oferecimento. O futuro começa aqui. Nissan Leaf, 100% elétrico. Realização Jovem Pan News.